Muito bem, vamos lá. Bom, então, eu combinei com o Ricardo que eu partiria desse ponto, né, em que ele terminou aí com vocês, só tirando uma dúvida. Everton, confirma para mim se vocês estão vendo direitinho. Estamos. Tá, certo. ó. Então, eu combinei com o Ricardo que eu partiria aí desse ponto em que ele terminou, para retomar o trabalho de dois dos autores que ele citou rapidamente, né, e o outro eu vou apresentar a vocês. Então, a gente faz assim, eu apresento esses dois autores, a gente faz uma retomada global de tudo que a gente fez nessa noite, e aí a gente faz um fechamento, voltando a enfatizar tanto a questão do diálogo, quanto alguns conceitos-chave ali que Sheila traz no final da apresentação, que é língua, sentido e sujeito. Então, o nosso objetivo aqui agora é dar uma retomada em algumas coisas que foram ditas e apresentar alguns detalhes que ainda não foram apresentados, para a gente fazer um fechamento aí dessa introdução. Bom, então, eu organizei essa segunda parte em 4 momentos, e eu estou chamando assim, o objetivismo abstrato de Baudouin de Courtenay e Mykolaiv Khrushchevsky, porque são 2 autores que ajudam Voloshinov a discutir essa questão do objetivismo abstrato. Então, eu tenho que confessar para vocês que eu não conhecia o trabalho do Khrushchevsky até ler a introdução da Sheila, e que eu fiquei profundamente encantada com a obra dele, porque realmente a história da linguística como um todo apagou o trabalho dele, e nós, em particular, no Brasil, o desconhecemos. Então, realmente foi uma grata surpresa conhecer o trabalho de ambos, né, mas particularmente do Khrushchevsky, que eu não conhecia absolutamente nada. Eu espero que vocês compartilhem dessa visão positiva que eu tive ao conhecer esses trabalhos. Num segundo momento, nós vamos passar geral, né, para esses autores que nós trouxemos para vocês uma visão rápida, mas uma visão importante, né, para se entender o contexto e o desenvolvimento do marxismo e filosofia da linguagem. Então, é um quadro geral, assim, só para a gente retomar coisas que foram ditas no encontro passado, mais algumas que nós aprofundamos aqui hoje. E, como eu falei, né, 2 outros momentos em que a gente retoma o conceito de diálogo, língua, sentido e sujeito. Bom, então, começamos aqui, eu coloquei esse objetivismo abstrato, porque no nosso próximo encontro, nós vamos começar a ler o texto propriamente dito, né? E o Voloshinov vai nos convidar a pensar, né, sobre 2 conceitos importantes, e ele vai se opor ao objetivismo abstrato. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem na obra de Baudouin, Courtenay e o Khrushchevsky bases para se pensar aspectos do objetivismo, esses autores, eles foram precursores dessas ideias. Então, há coisas que Voloshinov critica que esses autores, na verdade, já tinham superado. É que o modo como o desenvolvimento do objetivismo abstrato aconteceu na Europa gera, né, no marxismo e filosofia da linguagem, uma crítica talvez mais mordaz, né? Bom, Baudouin de Courtenay, ele tem esse nome francês, porque ele tem uma herança, né, aristocrata francesa. Então, ele é polonês, né, de nascimento, mas a família materna dele era uma família que tinha, né, uma herança francesa de longa data. E ele foi contemporâneo de Saussure, eu coloquei aí a data, né, de nascimento e morte de ambos, para vocês verem que foram contemporâneos, né? Mas a produção dele é anterior à de Saussure. Na verdade, Saussure conheceu de perto a produção de Baudouin, porque quando Baudouin participou de sessões da Sociedade Francesa de Paris, Sociedade Linguística, né, Francesa de Paris,
o Saussure frequentava, né, as sessões que ocorriam lá, e o Saussure, durante um tempo, foi secretário adjunto nessa sociedade. Então, as apresentações dos participantes era feita por meio de papers, né? As pessoas enviavam o seu texto antecipadamente. E Saussure, assumindo, então, essa função de secretário adjunto, tinha acesso a esses textos antecipadamente, e depois à biblioteca. Então, o Saussure realmente bebeu nas águas, né, desses autores, tanto dele quanto de seu discípulo, né, que eu vou comentar daqui a pouco, e a gente percebe que muitas das ideias de Baudouin influenciaram o trabalho de Saussure, né? Então, é muito evidente isso. A começar, a proposição de Baudouin em estabelecer uma reflexão sobre a dicotomia entre sincronia e diacronia, numa perspectiva que, para Baudouin, não há era uma relação de quase complementaridade, porque ele entendia que, sim, a ideia era começar a trabalhar com línguas vivas, coisa que na linguística histórica quase não se fazia, para olhar para a sincronia, mas que essa sincronia era profundamente marcada pelas ações realizadas pelos grupos sociais nos variados momentos históricos e, portanto, a diacronia tinha um impacto, né, naquilo que era observado na sincronia. Então, nós podemos dizer que esse autor ele é um precursor da linguística estruturalista e um grande influenciador das ideias de Saussure. Além disso, o porquê ele se interessava pelas línguas vivas, pelas questões dialetais, e o modo como ele organizou o trabalho dele, nós temos ali bases para o que depois, muito futuramente, no Ocidente, na Europa Ocidental e na América, passou a ser reconhecido como sociolinguística e psicolinguística. Então, no trabalho dele inicial, a gente já tem bases porque veio a ser reconhecido como sociolinguística e psicolinguística. Bom, grande parte do seu trabalho foi desenvolvida em função da comparação que ele podia fazer entre variadas línguas. Ele é daquele grupo, né, que conhecia muitas línguas. Então, só para citar alguns, Sheila citou alguns na introdução, eu até acrescentei aqui outras línguas que também eram conhecidas por ele, como o sânscrito, polonês, russo, lituano, tcheco, alemão, francês. O francês era a língua materna, né? Mas, em particular, foi a pesquisa dele sobre lituano que gerou maior aproximação com Saussure, que também estudava lituano, né? E eu queria marcar que, nesses estudos, a partir das variadas línguas que ele tinha domínio, ele marcou o valor relacional próprio da estrutura sonora e sua função de elo entre a fonologia e a morfologia. Essa questão do valor, né, é uma questão muito forte no trabalho de Saussure, que está já definido, estudado e apresentado na obra de Baudouin. Bom, então, além desses aspectos, nós percebemos fortemente a influência de Humboldt, né? Então, ao sugerir o trabalho a partir de línguas vivas e de dialetos, né, Baudouin considerava que a essência da língua estava na atividade de fala. E esse aspecto, esse conceito, né, atividade de fala, é um aspecto muito importante para a presença do diálogo mesmo que Voloshino vai estabelecer com esse autor dentro da obra do Marxismo e Filosofia da Linguagem. Nós vamos retomar isso um pouquinho mais para frente, mas gravem isso, né? Então, esse conceito de que o estudo das línguas deve se basear em línguas vivas e na atividade de fala são elementos-chave para o diálogo que Voloshino estabelecerá com as ideias desse autor. Bom, quando eu me encantei, né, com os autores aí na introdução que Sheila escreveu, eu tentei buscar um pouco mais sobre o trabalho desses autores, porque Sheila só nos indica obras em russo nas referências da introdução dela. Eu não sei para vocês, mas para mim, russo é um pouco inacessível. Então, eu estou indicando para vocês aqui nas referências alguns trabalhos que fizeram
uma pesquisa a respeito da obra desses autores. No caso de Baudouin de Courtenay, eu consegui encontrar um material em inglês e outro em francês, e no caso do seu discípulo, apenas em inglês, tá? Então, fica aí no final, eu estou indicando os autores aqui, e no final vocês têm a referência completa. Bom, então, retomando das ideias do Humboldt, né, no trabalho de Baudouin, nós temos a concepção de que a linguagem expressa uma visão de mundo, uma espécie de visão de mundo, e também a linguagem é sempre uma reação do espírito às incitações ou estímulos do mundo. De alguma maneira, Ricardo retomou isso na fala inicial dele, né? Além disso, nós vemos que ele se apoia, né, naqueles termos humboldtianos que distingue ergon de energia, está faltando ali o E, né, que é a diferença entre energia e produto, né, entendendo linguagem como dinâmica, né, como uma atividade dinâmica que, claro, gera o seu produto, mas a atenção que o linguista tem é inicialmente sobre essa atividade da língua e depois, claro, ele pode lidar também com os seus produtos, né, que são gerados a partir dali. Então, ele entende que nessa relação já proposta por Humboldt entre energia, né, atividade dinâmica da língua e produto, a linguagem ela se organiza quase como um projeto sinérgico, né, que consegue lidar com a combinação desses dois elementos. Bom, um outro aspecto que chama a atenção no trabalho que ele realiza é também um aspecto que Ricardo apresentou inicialmente, comentou com vocês, que é o fato dele associar o trabalho linguístico a uma reflexão psíquica da constituição da linguagem no sujeito. E esse ponto foi um ponto que gerou muitos conflitos, né, para Baudouin no trabalho realizado dentro da linguística, porque enquanto ele estava lançando bases para a criação de uma visão estruturalista da compreensão, do trabalho da linguística, do exercício da linguística, ele tinha um trabalho bastante reconhecido, né, e tudo que ele estudou a respeito das línguas que ele investigava foi um trabalho bastante reconhecido. Mas quando ele começou a fazer essa associação entre o trabalho da linguística e a perspectiva psicológica, que nos permite entender como que a linguagem, enquanto um fenômeno psíquico, constitui o sujeito, aí os linguistas mais formais acharam que essa mistura de linguística com psicologia não fazia sentido e ele foi bastante criticado por isso. Então, por isso que a gente falou no começo, que a preocupação dele com as línguas vivas e com a atividade de fala deu para a sua obra bases para o que depois veio a ser chamado de sociolinguística, e essa preocupação com a perspectiva psicológica associada à linguística deu bases para o que depois veio a se constituir como psicolinguística. Bom, nessa perspectiva psicológica, ele formulou um termo que foi talvez um dos termos mais criticados, que é reconhecer que o sujeito, quando produz linguagem, ele tem um sentimento, ele produz ao mesmo tempo um sentimento por aquilo que é dito, né? E esse sentimento das pessoas pela linguagem não é uma ilusão subjetiva, mas é uma categoria real, positiva e funcional dentro dos estudos linguísticos, né? Então, esse reconhecimento que foi criticado, por um lado, pelos formalistas, foi aproveitado por outros que quiseram ampliar o escopo do trabalho linguístico. Eu vou encerrar a parte do Baudouin com mais 2 slides, e aqui eu quero destacar um aspecto essencial para o diálogo, para a síntese dialética que Voloshinov realizará, né, com a obra desse autor em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Porque, ao se preocupar com as línguas vivas, né, ele vai entender que a linguagem só é possível dentro de uma sociedade. Ou seja, os dados linguísticos concretos, eles estão sempre associados ao papel social da linguagem, né? E nesse aspecto, os documentos históricos, observar as variações e como as variações se
relacionam com cada período, né? São elementos que deram bases para ele ser chamado de precursor da sociolinguística. Em síntese, né, em suma, Bourdieu marcou que o nexo entre sociedade e linguagem era muito mais complexo, né, do que estava previsto na linguística, por esses aspectos todos, né, dos vários elementos, das variáveis todas, né, que na sociedade acabam impactando a linguagem, os usos da linguagem, né? Então, a relação da linguagem com a sociedade promove a preocupação com vários aspectos, e, ao mesmo tempo, colocou para os estudiosos da época uma infinidade de possibilidades para que essa área chamada linguística viesse a vir se constituir como uma organização, um estudo organizado com características, regras e metodologia próprias, né? Então, nesse ponto, Bourdieu e seu discípulo acabam constituindo as bases daquilo que veio a ser chamado de estruturalismo dentro da linguística, embora eles não tenham proposto uma cisão, como a gente passou a reconhecer, né, com a obra do Saussure, como o corte saussuriano. Então, na obra deles, essa base científica da linguística era possível considerando os aspectos sociais e históricos da linguagem. Então, não era só considerando, era como parte constitutiva, né, dos estudos da linguística, olhar para esses aspectos sociais e históricos. Então, há autores que entendem que aquilo que depois gerou fortes críticas ao trabalho de Saussure, nesse trabalho que tem praticamente 30 anos antes da obra publicada de Saussure, a gente não tem os limites que a gente vê depois, né? Então, isso é muito impressionante e eu fiquei bastante entusiasmada em conhecer isso a partir da introdução aí que a Sheila nos proporcionou. Aí aqui eu coloquei só a título de curiosidade, né, um pouco mais sobre a relação de Bourdieu com o Saussure, né? Então, além desse encontro que eu disse para vocês que eles realizaram nas sessões, né, da Sociedade de Linguística em Paris, né? Eles trocaram correspondência, né? Então, além dos encontros, também há um registro, né, de correspondência trocada entre os dois. Eu trouxe uma só a título de curiosidade para vocês conhecerem. E Benveniste, numa obra de 64, faz questão de marcar o quanto que Bourdieu e Kruszewski foram importantes para o pensamento de Saussure, né? Ele relata que durante as sessões que aconteciam lá na Sociedade Linguística de Paris, Saussure tomava nota de tudo e era um interlocutor, né, bastante ativo, né, de tudo que era apresentado por ambos. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, da carta, eu encontrei um trabalho que tem analisado as duas cartas que Saussure enviou para Bourdieu. Essa são 3 trechos da segunda carta, e a gente percebe aí que isso se está agradecendo a resposta que já recebeu da primeira carta, agradece também o envio do trabalho que Bourdieu encaminhou para ele via correio, e demarca todo o interesse que ele tem pela pesquisa que Bourdieu faz sobre o dialeto lituano, que também era estudado por Saussure. Então, aqui vocês têm aí um trechinho aí para vocês conhecerem um pouco, né, dessa correspondência trocada, e lá nas referências eu deixo para vocês a obra completa que vocês podem encontrar na internet para quem tiver mais interesse sobre isso. Bom, em síntese, né, em relação ao trabalho de Bourdieu, né, ele defende o caráter científico da linguística, né, ele torna-se um representante do objetivo abstrato, mas eu coloquei entre aspas, porque ele não faz um corte como
o principal corte que Voloshinov vai criticar na obra, né? No nosso próximo encontro a gente vai ler o texto de Voloshinov e vocês vão perceber, né, essa crítica, e ele não faz aquele corte que a gente percebe depois, e basicamente ele propõe um trabalho em duas frentes. Uma análise multifocal dos dados reais da língua, veja o que vanguarda, né, como é de vanguarda o trabalho realizado por ele, né? Então, uma análise multifocal dos dados reais da língua. E, em segundo lugar, uma pesquisa sobre a formação primitiva das línguas vivas, incluindo as condições psicofisiológicas que a gente já comentou. Isso aqui é extremamente avançado, né? Então, pensar na formação primitiva das línguas, considerando as condições psicofisiológicas, é algo extremamente avançado para a época e continua sendo um desafio ainda hoje, né? Bom, por outro lado, o Bourdieu assume o papel da língua como um sistema, né? E aí a gente percebe, né, a relação direta com o que Saussure vai formular depois, né? Mas é um sistema de sons pertencente a uma coletividade que está ligada a um processo de produção da fala, não do espírito, como propunha Humboldt. Então, a gente vai perceber que aquela síntese dialética que a gente comentou no encontro passado, que Voloshinov estabelece com os vários autores que, de alguma maneira, estão mencionados direto ou indiretamente na obra, também acontece aqui, né? Bourdieu reconhece algumas ideias de Humboldt, mas faz uma adaptação nesse aspecto, né? A atividade da linguagem está ligada ao processo de produção da fala e não do espírito, como propunha Humboldt. Então, a gente tem aqui uma mudança bastante importante para a constituição da linguística. E a ênfase dada à atividade da fala e no caráter psicológico da língua o afasta da visão dos formalistas, né? Então, de alguma maneira, ele lança as bases para o objetivismo, mas ele acaba se afastando, né, do trabalho dos formalistas por reconhecer a importância das relações sociais na constituição da linguagem e pela ênfase que ele dá à atividade de fala em lugar do estudo da gramática comparativa, que era a tradição na época da produção desse autor. Eu ouvi uns barulhinhos, está tudo bem? Posso continuar? Alguma questão? Ok. Bom, o trabalho de Khrushchevsky. Khrushchevsky, então, discípulo de Bourdieu, vai ter uma contribuição muito importante na organização do método. E vejam que ele é um autor que viveu muito pouco, né? 36 anos só. Mas a obra dele é de um valor impressionante, porque nesses 36 anos ele praticamente construiu o método que depois veio a ser desenvolvido dentro do estruturalismo, né? A obra dele, em função dessa morte prematura, acabou ficando incompleta, né? Ele pretendia levar essa obra a cabo e realizar uma obra mais completa, ele anuncia isso no texto dele, mas não aconteceu. E, embora os autores que estão estudando já há algum tempo, né, os precursores do estruturalismo reconheçam o valor da obra dele, ele tem sido muito esquecido pela história da linguística, né, e eu fiquei bastante encantada com a obra dele, tenho que confessar para vocês. Bom, ele propôs compreender, então, as leis e as condições de mudança das línguas, apontando que essas leis e condições precisavam se abrir para além dos preconceitos que os linguistas do século XIX tinham em relação às línguas modernas. Então, seguindo ali o trabalho de Bourdieu, ele propõe que se trabalhe com as línguas vivas, portanto, com as línguas modernas, e que se organize esse método de tal maneira a se compreender essas leis e condições de mudança das línguas, né? Então, isso o coloca mesmo na origem do estruturalismo. Ele tinha uma visão muito clara do que chamaríamos de uma teoria estruturalista da linguagem, né? E 30 anos antes da publicação do curso de Linguística Geral,
ele já nos coloca uma série de ideias que depois a gente reconhece, né, em 1913, 16, né, quando essa obra é finalmente publicada. Então, Williams chama, né, as ideias de Khrushchevsky de um paradigma perdido, né, porque ele estava constituindo um paradigma para a linguística que não teve continuidade, que só foi recuperado muito tempo depois na Europa. Bom, como então já disse, né, discípulo de Boudon de Courtenay, cumpriu o importante papel de definir a tarefa imediata da linguística, e eu queria destacar, acho que não mudei aqui. Eu queria destacar dois trechos que eu recolhi do trabalho de Williams. Um que ele explica a importância que esta obra teve para o trabalho de Saussure, e outro em que a gente vê um pequeno trecho aí, uma tradução minha, aí, só para esse trabalho, né, uma tradução caseira, eu fiz do inglês, né, da obra do Williams, que está em inglês. Então, em relação ao que o Williams diz do trabalho uma leitura atenta da teoria de Khrushchevsky fornece um contraponto a Saussure, pois Khrushchevsky destaca questões cujo tratamento em Saussure tem sido frequentemente criticado, como a relação entre a sincronia e a diacronia. Para Khrushchevsky, a natureza da estrutura da língua, a sincronia, e do desenvolvimento da linguagem na diacronia, está intimamente relacionada. Então, eles trabalham mesmo em parceria, né? E sua teoria é particularmente forte ao mostrar a relação existente entre as duas e encaminhar um método para se fazer isso. Nas palavras, então, do próprio Khrushchevsky, né, ele diz: estudei sobre a orientação do professor Boudon de Courtenay com a firme convicção de que o domínio dos fenômenos linguísticos, igualmente a outros domínios do ser, está sujeito a certas leis no sentido científico geral da palavra. Vejam que até o termo geral, né, aparece na obra dele antes da obra tão divulgada na nossa área, né? Portanto, estudei o discurso vivo, na esperança de que um dia eu pudesse explicar essas leis para mim mesmo. Gradualmente cheguei a uma espécie de visão holística da linguagem, veja que avançado isso, né? A uma espécie de, eu diria, se não tivesse medo de ser atacado, de falta de humildade, teoria da linguagem. Então, ele estava formulando, né, essa visão geral, esse método de trabalho chamado de teoria da linguagem, né? Formulando uma teoria da linguagem para uma área que poderia vir a se constituir como linguística, né? Embora eu considere este livro apenas um esboço preliminar, e infelizmente acabamos ficando apenas com esse esboço preliminar, né? Não perco a esperança de apresentar uma investigação mais ampla e mais completa no futuro, o que não veio a acontecer. Só para que vocês conheçam um pouquinho como ele definia a natureza da unidade linguística, né, na constituição desse método, Williams propõe entender que existe uma hierarquia entre sentença, palavra, né, e ele usa os termos unidade, elemento de forma intercambiável. Então, para ele, né, nós temos aí, não temos uma distinção nítida entre linguagem e fala, língua e fala, língua e linguagem, né, porque no russo, língua e linguagem é uma palavra só, e fala, né, ele não fazia uma distinção muito nítida, porque justamente interessava a ele fazer uma análise articulada entre esses elementos. Mas a análise propriamente dita, o método, né, ele recomendava ocorrer da seguinte maneira: partir da unidade da fala, que é a sentença, depois caminhar para a unidade da frase, que é a palavra, observar as unidades nas quais a palavra se divide em elementos morfológicos, depois olhar os elementos que se dividem em sons, né, e os sons produzindo uma impressão acústica unitária, e claro que fisiologicamente não se divide nos movimentos articulatórios. Então, pensar nessa composição. Gente, isso daqui é o roteiro que a gente encontra no curso de Linguística Geral, né? Então, é impressionante como a gente tem aqui realmente uma organização que influenciou fortemente o trabalho de Saussure.
Então, os níveis da análise são fala, frases, palavras, elementos morfológicos, sons, movimentos fisiológicos, onde a concepção de Khrushchevsky de elementos morfológicos e fisiológicos tem correspondência direta com outros elementos que a gente encontra depois no curso de Linguística Geral. Bom, então a gente viu até aqui que nesta introdução organizada por Sheila Grillo, nós temos múltiplas influências na constituição do marxismo e filosofia da linguagem. Mas lembrando que essas múltiplas influências, elas são sempre presentes por meio de uma síntese dialética. Então, Voloshinov, ele sempre vai realizar uma síntese dialética, ou seja, ele vai avaliar os limites, ele vai reconhecer os valores, vai avaliar os limites e propor um modo de ultrapassá-los numa teoria. Então, numa teoria chamada ali de método sociológico, né? Então, a gente tem sempre uma relação, como a gente viu no encontro passado, que é uma relação de reconhecimento de alguns aspectos, negação de outros, mas também de proposição do que poderia ser colocado como uma síntese daquilo que foi estudado. Então, da semana passada para cá, nós vimos a influência desses 9 autores, né? Kassar, Humboldt, Potniar, Jakubinsky, Vosla, Tipit, Vinogradov, Kutner e Khrushchevsky. Em cada um deles eu recortei aqui nesse quadro, como depois eu vou passar a apresentação para vocês, vão poder olhar isso com calma, mas recortei aqui alguns pontos que são centrais nesse diálogo, nessa síntese dialética proposta por Voloshinov ao longo da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Então, eu destaquei, né, nesses quadrinhos aqui, os pontos centrais que merecem uma atenção particular por Voloshinov e que é discutido por ele dentro da obra. Eu não vou, avançado da hora também, não vou passar em cada um, vocês têm aí o material e são os autores que a gente vem tratando, então, desde a semana passada até aqui. Então, eu vou passar para a parte 3 e 4 para a gente encerrar, né, o nosso encontro de hoje. O ponto 3, então, é voltar à questão do diálogo, que foi o ponto que Ricardo terminou, né, a fala dele destacando isso, porque esse é um conceito essencial e fundamental para a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Então, ao criticar o monologismo, né, Voloshinov propõe a construção do sentido em decorrência do diálogo entre locutor e interlocutor, e aí, retomando Humboldt e Potniar, ele vai entender língua, né, como esse elo entre os homens, mas é um elo em que cada um, na produção das palavras, tem um papel ativo de ouvinte na compreensão dialógica, então, cada um reage ao outro e produz suas palavras em função dessa compreensão dialógica que se dá com o outro, né? Então, aí a gente já começa a ver como que Voloshinov organiza essa síntese, né, dialógica em relação às ideias desses autores. Pelo viés sociológico, ele destaca esse papel ativo e onipresente, né, da linguagem em todos os sistemas ideológicos formados e na ideologia do cotidiano, então já é um acréscimo que a gente não tinha demarcado com essas palavras nos autores citados, né? E Marxismo e Filosofia da Linguagem, então, se aproxima de Humboldt e Potniar na crítica contra o sistema linguístico isolado, né? E entendido como léxico e gramática separadamente, porque ele vai se apoiar nessa visão de língua-linguagem como atividade, né, como energia. Ainda sobre o diálogo, né, nós vamos perceber que o diálogo é essa forma básica de compreensão do outro e também de si próprio, né? E Voloshinov vai apresentar como sendo a forma mais importante da interação discursiva. Ele vai propor o diálogo como uma centralidade que decorre aí dessa noção de diálogo inicialmente proposto por Vossler, ou Vossler, né, no alemão,
que parte, então, desses estudos retóricos, olhando essa linguagem na interação face a face, né? Mas para pensar o diálogo como uma forma estruturadora de toda a linguagem. Isso é muito importante, é bom que vocês guardem bem isso para a continuidade das leituras que nós faremos nas próximas semanas, né? Diálogo como essa forma estruturadora de toda a linguagem. Bom, Voloshinov ainda discute, né, o trabalho do Jacobinsky, mas aproveita nessa discussão para marcar o diálogo como essa presença na linguagem prática cotidiana. Então, aquilo que o Ricardo colocou de uma tradição, né, dentro do trabalho dos formalistas, em ver uma grande separação entre língua cotidiana e língua literária, né, o trabalho literário, mas Jacobinsky, como o Ricardo apontou, traz, né, uma visão de entendimento que o diálogo se faz presente também na prática cotidiana, tem um valor na análise da linguagem prática cotidiana, e isso o Voloshinov aproveita fortemente dentro da obra, né? Ainda com base em Vinogradov, Voloshinov estudou o diálogo como um procedimento estético. Aí a parte final ali do Marxismo e Filosofia da Linguagem, nós temos 3 capítulos, se eu não me engano, em que Voloshinov vai estudar esse procedimento estético da inclusão do diálogo numa obra literária, né? Então, toda a discussão que ele vai fazer sobre a representação do discurso alheio, tem aí uma herança na base que Vinogradov deixa para ele, deixa para todos nós em particular, mas para ele naquele momento de constituição de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Bem, em relação à língua, sentido e sujeito, eu selecionei do estudo introdutório algumas poucas ideias, vocês depois já leram e podem reler, né, para analisar outros detalhes que eu não recortei para esse momento, mas como nós não tínhamos muito tempo, eu recortei só alguns aspectos, tá? Então, língua, né, é tomada no sentido proposto por Humboldt como atividade de fala, né, se organiza por meio de elementos estáveis. A gente vai ver lá toda a discussão que Voloshinov fará sobre tema, significação, né, enunciado, frase, né, então tem uma base bem importante aqui nessa discussão, que já era proposta por Humboldt, né, além de Voloshinov reconhecer que a atividade da língua possibilita a produção de enunciados concretos. Faltou o Szinho ali. Bom, ao considerar o trabalho de Tippett, Voloshinov assume que a linguagem humana é própria da capacidade de produzir sentidos, a gente falou bastante disso no encontro passado, né? Eu só estou marcando que é nesse processo ininterrupto de criação de linguagem, mas regulados por leis socioculturais, né? Então, a gente tem aí essa síntese dialética, né, que Voloshinov nos propõe, articulando essas ideias de Tippett, de Humboldt, já numa perspectiva organizada por ele. Sentido, né, falamos de língua, agora vamos ver sentido. Também ainda partindo ali das ideias de Tippett, Voloshinov não procurava garantir a autonomia do mundo material, que era uma preocupação ali de Tippett, mas ele buscava olhar mais atentamente para a forma lógica e para a forma expressiva, né? Então, o Tippett tinha essa preocupação, o Voloshinov vai tentar superar essa preocupação olhando para os signos ideológicos. Então, para Voloshinov, não é uma questão de ficar distinguindo e separando, né, a forma lógica da forma expressiva, e sim reconhecer que, por meio dos signos ideológicos, nós conseguimos constituir um processo de interação social, e nesse processo de interação social se vê aspectos ligados às diversas classes sociais, portanto, ao que ele vai chamar de ideologia do cotidiano, né? Então, as representações materializadas nas palavras, elas vão articular esses interesses, essas ideologias, por meio dos signos ideológicos e por meio dessa relação que a linguagem promove, né, mediação que a linguagem promove entre sujeitos sociais, o mundo e os signos ideológicos engendrados nessa sociedade.
Então, eu marquei só 2 aspectos, porque a partir da próxima semana, lendo a obra propriamente dita de Voloshine, nós poderemos aprofundar tudo isso, tá? Em relação ao sujeito, né, o que eu quis destacar hoje, né, depois a gente vai aprofundar isso, que esses signos ideológicos, então, constituem a vivência psíquica do sujeito e promove a mediação, né, entre homem e meio exterior, de uma maneira, quando a gente está falando de sentido, a gente já está falando disso, né? E aí eu recortei um trechinho ali mais no final do ensaio de Sheila, em que ela diz que a significação se localiza entre os falantes, sendo o significado objetual determinado e transformado pela avaliação social histórica. A gente falou um pouco disso, né, no encontro passado, e eu achei importante fechar esse encontro retomando isso. Então, o sentido lógico e objetual só existe na relação com o modo como dado povo ou grupo social se relaciona com a realidade natural e cultural. Então, sempre depende desse olhar, desse viés, dessa leitura, né, que Ricardo colocava antes, que um certo grupo social faz dessa realidade natural e cultural. Então, nesse sentido, né, Sheila está reforçando o alinhamento que Voloshine tem com a obra Tipit em relação à consciência, né? A consciência nasce e existe encarnada na palavra, que é formadora da autoconsciência e atribui estabilidade conceitual a ela. Mas, né, Voloshine não separa o sujeito psicológico do sujeito histórico, como propôs Tipit. Então, como conclusões para esse nosso encontro e também para o ensaio introdutório escrito por Sheila, né, eu marquei 3 ideias, né, que Sheila se esforçou em apontar as diferenças entre as referências sobre linguística que nós temos no contexto, particularmente no contexto brasileiro, mas o contexto brasileiro reflete um pouco do contexto europeu, em relação à influência que Humboldt tem para a linguística do século XX, né? Então, ela fala isso no ensaio introdutório, né? Que poucos autores no Brasil, e a gente pode dizer que no Ocidente, valoriza o trabalho de Humboldt para a constituição da linguística do século XX, excetuando aquele texto bem importante do professor Faraco, né? Na obra organizada por Mussolini, volume 3, né? Então, ali ele reconhece abertamente a influência de Humboldt, mas são muito poucos os trabalhos que a gente encontra estudando isso mais profundamente. Já há alguma coisa em português, pelo menos em relação a isso, a gente já encontra alguma coisa em português, mas mundo afora, a gente, particularmente ali, na Rússia, já se reconhecia isso desde a época da publicação, escrita e publicação de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Bom, lembra que a gente viu no encontro passado os objetivos, né, dessa introdução organizada pela professora Sheila Grillo? Então, para cumprir com aqueles objetivos que nós vimos no encontro passado, nós passamos por todos esses autores, né, e rapidamente, claro, mas fica aí um gostinho de quero mais, né? Fica aí um convite para vocês aprofundarem as ideias e os trabalhos desses autores que influenciaram e possibilitaram, né, esse diálogo tão importante que Voloshine realiza nesta obra. Bom, eu acho importante, como último aspecto, destacar que em nenhum momento o trabalho de Voloshine é uma mera cópia ou continuação desses trabalhos todos, porque a todo instante a gente vê uma resposta ativa de Voloshine ao seu contexto intelectual. Então, aquilo que ele propõe como um método mesmo, né, sociológico, dentro da obra, ele realiza, a gente percebe isso claramente quando a gente tenta recuperar essa herança intelectual e teórica que serviu de base para a constituição dessa obra. Bom, então, como eu disse para vocês, tem aí as referências, esses autores que eu localizei para facilitar o acesso de vocês ao trabalho desses autores, porque imaginei que muitos não leem russo. Mas se eu estiver enganada, né, me desculpem, né? É a minha limitação projetada a vocês. Então, tá aí, né, as referências e
depois eu coloco lá no grupo para que vocês tenham acesso com mais calma, tá bom? Bom, então, Ricardo, eu fecho aqui e fico à disposição para comentários, perguntas, curiosidades. Querem saber algo mais? Querem perguntar alguma coisa? Eu falei muito rápido. Entendido. Alguma questão, alguma coisa? É verdade, Maria Cristina, concordo plenamente com você. O trabalho de Saussure é um trabalho de muitas vozes e um diálogo direto com Klouchevsky. Impressionante, impressionante. Quanto mais a gente estuda o trabalho de Klouchevsky, mais a gente percebe esse diálogo, né, que Saussure soube travar tão bem, né, com esses autores. Concordo plenamente com você. Eu estou vendo aqui o chat, Ricardo, por isso que eu estou vendo, pode ver. Por isso que eu estou fazendo esse comentário. O que mais, gente? Jamerson colocou a noção de características distintivas já estava presente, exatamente, nos trabalhos de Klouchevsky. É uma noção que vai aparecer forte, né, na Escola de Praga, é isso mesmo. Já estava lá, as bases estavam lá, verdade. É uma pena, né, a gente ter perdido tão cedo esse intelectual, esse estudioso, porque certamente a obra dele teria impactado ainda mais os nossos estudos linguísticos, né? Eu concordo com você, Jamerson, eu acho que sim, acho que tem um diálogo aí bem interessante com o que foi aprofundado depois na Escola de Praga. O que mais? Muito então, bem. gente, tchau, tchau, durmam, ficam com Deus. Pessoal, a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau.